Bom dia. Vamos continuar então com o assunto do mito. Semana passada a gente conversou um pouco a respeito do mito como sendo o primeiro conhecimento que nós seres humanos criamos ou utilizamos para dar sentido à nossa existência, dar sentido às coisas. E hoje eu vou, então, aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Eu vou procurar explicar a função do mito, como é que ele explica as coisas, né? Como é que esse conhecimento ele se estrutura e tentar mostrar a atualidade do mito, como a gente ainda se apoia no conhecimento mítico para dar sentido à vida, explicar alguns padrões morais. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro para vocês, que eu pontuei semana passada, é que quando a gente fala de mito na filosofia, na antropologia, a gente não está dizendo que é uma história mentirosa ou um fato que não aconteceu. Tá? Isso é uma ideia do senso comum a respeito do mito. Né? É um uso ordinário da palavra mito. Mas na filosofia, antropologia, etc., quando a gente fala de mito, nós estamos nos referindo a um tipo de conhecimento. Então, não importa ou não interessa se a história aconteceu ou não, mesmo porque não vai dar para saber se ela aconteceu ou não. Então, não é isso que se discute, mas o que interessa é o que significa, o que a história quer ensinar. Essa é a ideia. Que tipo de conhecimento o mito ele quer passar? Então, que tipo de sentido para as coisas o mito quer dar? Essa é a ideia da história mitológica. E o mito ele é um conhecimento que não está apenas reservado à cultura ou a alguma religião específica, mas algumas ciências utilizam da mitologia para tentar demonstrar suas ideias, as suas teses, ou tirar saberes para estruturar algumas compreensões a respeito do ser humano. Uma dessas ciências contemporâneas, modernas, que utiliza da mitologia é a psicologia e psicanálise. Então, tem duas ideias na psicologia que tem o mito como referência e que utilizam a mitologia grega, especificamente, para tentar explicar como funciona a psique humana, como se estrutura a psique humana. Então, é a ideia de narcisismo, não sei se vocês já ouviram, a ideia de narcisismo, e tipo assim, a pessoa é muito narcisista, né? Fulano é muito narcisista, coisa e tal. E a teoria do complexo de Édipo, que é ambas as formulações teóricas do Freud, o pai da psicanálise. Então, tanto o complexo de Édipo quanto a ideia de narcisismo, elas têm a mitologia grega como referência. O complexo de Édipo é baseado na história do Édipo, que eu contei brevemente para vocês semana passada, não foi? Contei sim. O Édipo é o cara que casa com o pai, que mata o pai e casa com a mãe, e aí ele descobre isso, e então ele fura os olhos e a mãe comete suicídio. Tá? É, moral da história, não case com a mãe. Mas não é só essa moral da história. Segundo o Freud,
a história do Édipo, ela reflete um processo de formação da nossa identidade. Segundo a psicologia, né, algumas correntes da psicologia e na psicanálise, quando a gente tem entre 4 e 6 anos, a partir de 3, né? De 3 para 6 anos, a gente tem o que eles chamam de processo de individuação, que é quando a criança ela começa a criar a sua própria identidade. Começa a formação de quem eu sou. E o primeiro passo da formação do quem eu sou é você perceber que você é um ser autônomo, é um ser separado da mãe. Então, a mãe é uma coisa e você é outra coisa. Uai, Rafael, mas como assim? Que coisa estranha? Pra gente que tem uma identidade formada, parece estranho, né? Mas é que assim, quando a gente nasce, quando a gente é bebê, nós não nos percebemos separados da mãe. Nós e a mãe somos uma coisa só. Afinal de contas, nós passamos de 6 a 9 meses dentro do ventre da mãe. Quando a gente nasce, nós passamos uma boa parte do tempo no colo da mãe. A gente se alimenta a partir do corpo da mãe, né, na amamentação. Então a gente tem um vínculo muito forte com a figura da mãe. Um vínculo afetivo muito forte e um vínculo físico muito forte. A mãe é da onde a gente saiu e é a fonte da nossa primeira alimentação. Tá? É a mãe. Então, o bebê e a mãe, na psique do bebê, o bebê e a mãe são uma coisa só. Tá? Mas aí, com a medida que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, chega um momento em que a gente começa a perceber que a mãe é um ser separado da gente. Então, eu sou uma coisa, minha mãe é outra coisa, e tem um mundo ainda com várias outras coisas diferentes. Ou várias outras coisas que não sou nem eu, nem minha mãe. Então aí começa o processo de formação da identidade. O Freud fala que nesse processo acontece um período que é conflituoso, que é a relação com a mãe e com o pai. Porque a mãe é o nosso primeiro amor. É o nosso primeiro objeto que nós amamos. Só que quando a gente percebe que nós somos separados da mãe e percebe que tem uma outra pessoa na jogada, que é o pai, a gente olha para o pai como um concorrente, digamos assim. Porque o pai, ele compartilha do mesmo amor, do mesmo objeto de amor que é a mãe. Então rola um ciúme básico ali entre, né, do pai com a mãe, porque, poxa, eu amo a mãe, mas meu pai também ama a minha mãe me ama e também ama meu pai? Que é isso? Né? Que confusão é essa? Peraí, a mãe é minha, a mãe é só minha, porque, poxa, eu nasci dela, eu me alimentei a partir dela, e como é que pode minha mãe me amar e amar outra ao mesmo tempo? Não pode, né? Isso é o que o Freud chama de complexo de Édipo. Então, a formação da nossa identidade, ela nasce nesse conflito todo. Não sei quem já teve acompanhamento psicológico, né? Já foi
se consultar com psicóloga, né? Ou tratamento com análise, um analista, em determinado momento da sessão ou das sessões, né? Porque geralmente não se faz uma consulta psicológica, né? Se fazem várias, né? Num dado momento do processo, o psicólogo ou o analista ele pergunta dos pais, né? Como é que é a relação nossa com nossos pais? E o que é que a gente lembra da infância? Como era a nossa infância com os nossos pais? Uai, essa pergunta é justamente por conta da teoria do complexo de Édipo. Então, o médico, psicólogo ou analista, ele, ele, ele quer compreender como é que você passou por esse processo. Porque boa parte das nossas questões psíquicas, elas são decorrentes do complexo de Édipo. De um complexo de Édipo mal resolvido muitas vezes. Então a gente teve uma formação identitária complicada, né, por conta de um complexo de Édipo não passado de maneira, não vou dizer saudável, né, porque é complicado esse processo, mas passado de uma maneira não tão boa assim. E aí, então, o processo da psicologia ou da psicanálise, né, o processo é você compreender melhor esse processo, recontar melhor essa história para você mesmo, essa história que você tem com o teu pai e com a tua mãe. Basicamente, esse é o processo da psicologia, né? Você contar a tua história melhor para você mesmo. Então, né? O complexo de Édipo é uma teoria científica, digamos assim, aceita pelo... Rafael, Oi, Nicole. eu queria dizer que eu tô em outra cidade, que eu vim no dentista, eu não vai dar pra participar da aula, tem problema? Não tem problema não. A aula fica gravada e você assiste depois. Ok, obrigado. Nada. Então, é uma teoria aceita pelos estudiosos. Quem aí for fazer faculdade de psicologia vai estudar isso. Vai ver que os psicólogos, os analistas, eles aceitam essa teoria, né? Aceitam assim, respeitam essa teoria. E, enfim, ela vem do mito. É baseada na história do Édipo, né? Do mito de Édipo, mito grego de Édipo. Né? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês, né? O mito, ele não é apenas uma história que aconteceu ou não. Uma história legal para fazer um filme, fazer um jogo de videogame. Não é só isso, né? Tem, tem toda uma caracterização do que é o ser humano, de como nós somos. Tentar mostrar um arquétipo, um modelo de como nós somos. Uma outra ideia na psicologia, né, é a ideia de narcisismo. A pessoa narcisista é a pessoa que tem uma ideia errada, uma ideia equivocada de si mesmo. É uma pessoa que... O problema dessa pessoa é se amar demais, digamos assim. O narcisista, ele se ama tanto, a tal ponto de não amar mais ninguém. Ele ama somente a si mesmo. Esse é o problema. Veja, não é que a gente não deve se amar, a gente precisa se amar. A gente só consegue amar aos outros se a gente ama a si mesmo. Mas o problema do narcisista é que ele somente se ama a si mesmo. Ele não ama mais nada. E o narcisismo é baseado na ideia do Narciso. Não sei se vocês já conhecem, né? Mas a história é mais ou menos assim. Sempre lembrando que eu conto bem por cima as histórias, tá? Bem por cima, porque são mais complicadas, na verdade. Mas assim, o Narciso, né? Tinha um cara chamado Narciso, era um deus chamado Narciso, que ele era desejado por todos e todas. Todo mundo queria pegar o Narciso, ou ser pego pelo Narciso.
Só que o Narciso não dava moral para ninguém. Assim, não tô afim, hoje eu não quero. Então todo mundo queria o Narciso e o Narciso não dava moral, um pingo de moral para ninguém. Um dia uma deusa ou uma ninfa, não lembro, ficou chateada por ser rejeitada pelo Narciso e lança uma maldição sobre ele. A clássica maldição de você vai se apaixonar pela primeira pessoa que você vê na frente. Você vai ficar perdidamente apaixonado pela primeira pessoa que você vê. E aí, o Édipo estava passeando, andando por aí, e ele sente sede e ele para beber água num lago. Então quando ele vai pegar a água do lago, né, ele vê o reflexo dele. E tchan! Depois da maldição, a primeira pessoa que o Édipo vê é ele mesmo. A primeira pessoa que ele vê é a imagem dele refletida na água. E se apaixona perdidamente por si mesmo. A história tem dois finais, né? Um final diz que... Dois finais que são contados, né? Um final diz que no afã de querer se pegar, o Édipo cai na água e morre afogado. Um outro final diz que o Édipo fica sentado na beira da lagoa, esperando que quem ele viu saísse do lago. E ele espera tanto que acaba morrendo de fome e de sede. Ele morre de inanição. E no lugar onde ele morre, nasce uma flor, que recebeu o nome de Narciso, né? Flor de Narciso. Acho que até Flor de Narciso. Quer ver que é essa flor aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Onde ele morreu, nasceu essa flor. Narcisos. Flor de Narciso. Deu pra ver, gente? Apareceu aí a flor de Narciso. Show. Moral da história, né? Não ame demais a si mesmo. Então também é história para contar a origem daquela flor, tá? Então o complexo, a história de Narciso ensina que amar somente a si leva à morte, né? A morte física mesmo, porque você ama tanto a si mesmo que se coloca em situações de perigo. É um amor tão grande que você não percebe o mal que você está fazendo a si mesmo, tá? Então, e a gente se coloca em situações de perigo em nome desse amor todo, querendo tanto agradar a si mesmo que a gente se coloca em situação de perigo e causa o mal. Ou também a morte no sentido no sentido de, assim, a gente se afasta dos outros, né? Porque a gente não em nome de agradar somente a si mesmo,
nós desagradamos os outros, nós fazemos os outros sofrer em nome da nossa felicidade, somente da nossa felicidade, e aí seria uma morte social, digamos assim. Não um termo correto, mas é mais ou menos isso. O Gabriel pergunta aqui se... Não, o Emanuel, né? Pergunta se o narcisismo é considerado uma doença psicológica, uma característica. Então eu não sei se a palavra correta é doença. Emanuel. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Tem uma palavra. É um distúrbio, né? Digamos assim. Né? Eu não chamaria doença, né? Seria um distúrbio. É uma visão equivocada de si mesmo. Né? O Gabriel fala aqui que primeiro eu tenho que me amar, para depois amar as pessoas. Sim, claro, mas o problema do narcisista é que ele não tem empatia pelos outros. Ele não ama os outros, ele ama somente a si mesmo. É um amor que é fechado apenas em si mesmo. Entendeu, Gabriel? Essa é a pessoa narcisista. Ela ama somente a si. Ela não ama os outros. Ela não ama os demais. Tá? Então, o narcisista ele tem uma opinião muito elevada sobre si mesmo. É uma pessoa que precisa de admiração dos outros. E é uma pessoa que vê os outros como inferiores. Essa é a pessoa narcisista. Ela não tem empatia pelos demais. Ela se acha superior, ela depende da admiração dos outros. Por isso que é um distúrbio, né? Ela se vê de maneira equivocada. Tá? Só ela importa, os outros não importam. Só ela importa. E o narcisista não se percebe assim, né? Então por isso que precisa de ajuda de um profissional da saúde, da mentalidade, né? Porque o narcisista tem que ser tratado, precisa de um tratamento. Na psicologia e na psicanálise, né? O profissional da saúde ele ajuda a gente a se perceber melhor, a se perceber corretamente, digamos assim. Tá? Então, o narcisista é uma pessoa que precisa de ajuda. Tá? Então, não é essa falta de empatia é decorrente de uma visão equivocada sobre ele mesmo. E aí o psicólogo, o psicoterapeuta, né? Seja psicólogo ou analista, ele te ajuda a se perceber melhor. Tá? Isso pode ser decorrente do complexo de Édipo também. Tá? Enfim. Então vocês vejam, são duas ideias que são amplamente aceitas no mundo da saúde mental, que se recorre ao mito para explicar. Tá? Então, vocês vejam a importância do mito. Tá? E o mito ele não deixou de existir. A gente ainda, a nossa sociedade, ela continua se utilizando de mitos, de histórias mitológicas, para poder dar sentido e explicações algumas sobre as coisas. É claro que nós não usamos a mitologia grega, nós não usamos a mitologia nórdica, mas a mitologia que a gente usa para explicar muitas coisas é a mitologia judaico-cristã, que é as histórias de Gênesis. Vejam bem, não vão sair por aí dizendo que o professor de filosofia falou que Gênesis é mentira. Não estou falando isso. Tá? É que a maneira que as histórias de Gênesis têm para explicar as coisas, a gente chama de maneira mitológica de explicar. Tá? Porque como é que o conhecimento mítico explica as coisas? Para dizer o porquê as coisas são assim hoje, aconteceu tal coisa na origem, não no passado, é na origem. Então, na origem do mundo, aconteceu tal coisa, e essa tal coisa que aconteceu faz com que o mundo seja assim hoje. É assim que o mito funciona. A explicação mitológica funciona assim. As coisas são o que são hoje, e as coisas têm que ser assim hoje, porque lá na origem aconteceu
tal coisa. Então, o que aconteceu lá na origem, lá no começo, determina como as coisas são hoje. É assim que o mito funciona, tá? E as histórias de Gênesis são isso. A própria palavra Gênesis significa origem, né? Então é a origem. Lá nas histórias de Gênesis contam a origem do mundo, a origem do ser humano, a origem do mal, a origem do casamento, a origem do trabalho, tá? Então todas as histórias estão em Gênesis. E a sociedade nossa, ela toma as histórias de Gênesis como verdade, como uma maneira de explicar. Quer ver? Por que a nossa semana tem 7 dias? Por que tem 7 dias? Por que não tem 8? Por que não tem 5? Se você perguntar para as pessoas na rua, para tua família, por que a semana tem 7 dias, certamente eles vão dizer, a semana tem 7 dias porque Deus criou o mundo em 7 dias. Onde é que está isso? Na história de Gênesis. Por que a gente trabalha 6 dias e descansa 1? Por que não trabalha 5 dias e descansa 2? Por que não trabalha 1 dia e descansa 6? Se você perguntar para as pessoas, elas vão dizer, porque no começo Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou em 1. Não é isso que elas vão responder? Faz esse teste para você ver, né? Pergunta para as pessoas. Não precisa ser só para as pessoas que frequentam a igreja, não, né? Que são convictas. Mas assim, para uma pessoa até que é mais ou menos, né? Aquele cristão mais ou menos, meia boca, né? Que vai na igreja domingo, mas durante a semana não é tão cristão assim. Eles vão dar essas respostas. Se você perguntar para as pessoas por que é que o mal existe, qual é a resposta que eles vão dar? Provavelmente que o mal existe porque Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no começo do mundo. Então, o mal é consequência da desobediência de Adão e Eva. Onde é que está isso? Numa história. Uma história. Essa história aconteceu ou não? Eu não sei. Para as pessoas que são cristãs, essa história aconteceu, porque essa história está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, Deus não mente, logo essa história aconteceu. Então, a verdade do mito depende da fé, né? Depende da crença. Você acredita ou não nessa história, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que assim como os gregos antigos utilizavam de histórias para explicar o seu mundo, nós, em 2021, com ciência, com sociologia, com filosofia, com matemática, com foguete que vai para Marte, com carro voador, com tudo isso, a nossa sociedade, né, o Brasil em 2021, ainda utiliza histórias com mais de 3.000 anos de existência, né, porque a Bíblia começou a ser escrita em 1200 a.C., então isso ela começou a ser escrita, né? Essas histórias existiam há muito tempo antes, então vai lá, vamos colocar assim, há pelo menos 3.000 anos essas histórias são contadas. E as pessoas, em 2021, 3.000 anos depois dessas histórias existirem, continuam utilizando elas para explicar as coisas. Bom, então, explicar a semana, explicar o dia do descanso, né? Explicar o mal, explicar o casamento. Se você perguntar para as pessoas por que é que tem que casar, ou por que é que as pessoas casam, ou por que é que a gente tem necessidade de ter alguém junto com a gente, depois de adulto, as pessoas vão dizer, olha, porque lá na origem, Deus criou o homem e viu que não era bom que o homem ficasse só. E criou para o homem uma mulher.
não é? As pessoas também justificam a maneira como deve ser um casamento, né? A partir dessa história. Muitas pessoas defendem que o homem é a cabeça da família e a mulher é a ajudadora, né? Ou a mulher, como é que é a palavra que eles usam? A mulher é... Enfim, o homem é a cabeça e a mulher ajuda, né? Assim, porque primeiro veio o homem, depois a mulher. E a mulher seria ajudadora do homem, né? Tem uma palavra que é usada, eu não lembro agora. O argumento também contra a relação homoafetiva, homossexual, né? O argumento contra o relacionamento de pessoas não pode ter relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Submissa, é isso, Evelyn. A mulher é submissa ao homem baseado em Gênesis, né? Isso mesmo, a palavra é essa, submissa. Obrigado. Veja, eu não estou dizendo se eu concordo ou não, tá? Só estou dizendo que as pessoas que defendem a submissão da mulher ao homem recorrem à história de Adão e Eva, né? É uma das interpretações da história, feita sobre a história. Então, a boa parte das pessoas usa como argumento o erro da relação homoafetiva, dizendo que não pode homem com homem e mulher com mulher, porque lá na origem Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou dois homens e Deus não criou duas mulheres. Deus criou um homem e uma mulher. Então é errado o relacionamento homossexual, porque lá no começo teve homem e mulher, né? Vocês já devem ter ouvido esse argumento, certamente, né? A Tassila, desculpa, né? Acho que é Tassila, né? Comenta bem machista a história de Adão e Eva. Essa é uma interpretação, tá? Tá bem, Gavioli. Tem algumas interpretações que não veem dessa maneira machista, né? Então, hoje em dia tem algumas correntes dentro do cristianismo que tem outra interpretação, né, sobre essa submissão, né? O Jean falou assim, mas ter filhos com os irmãos pode, né? Não pode, né? Assim, ainda que não tenha-se os detalhes a respeito de como que os filhos de Adão e Eva burlaram o incesto, assim, as histórias de Gênesis não permitem que irmãos se relacionem, tá? Não conta os detalhes ali, mas a princípio não, tá? Não vamos entrar em temas polêmicos aí, né, Fábio? Tá? Enfim. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o mito permanece entre nós ainda hoje como uma maneira de explicar, né? Como um argumento, né? Assim, Adão e Eva é uma história. É uma história. Para quem é cristão e toma a Bíblia como autoridade, ela é verdade porque está na Bíblia, né? Ponto. A Bíblia é a palavra de Deus, então se está lá é verdade. Ponto. Mas não deixa de ser uma história que fala da origem, assim como eram as histórias que os gregos acreditavam no passado. Os gregos não acreditam mais nessas histórias de Zeus, etc. Hoje em dia os gregos são cristãos coptas, né? São católicos. São católicos os gregos hoje em dia. Sua grande maioria são católicos, né? Então, eles não tomam mais essas histórias. Hoje em dia, as histórias de Gênesis são aceitas como verdade, né? Ou como doadoras de sentido.
Então, então nós ainda utilizamos histórias para explicar as coisas, para justificar coisas. Por exemplo, a origem do trabalho, né? É porque Adão e Eva desobedeceram a Deus, como castigo foi o trabalho, né? Agora os homens terão que colher o fruto com o suor do seu trabalho. Então trabalhar é castigo. Trabalhar não é bênção não, né? Trabalhar é castigo. E o castigo para a mulher foi sentir dores na hora do parto, né? Esse foi o castigo para a mulher, sentir dores na hora do parto. Então, é a maneira de falar isso, né? Assim, esse assunto geralmente gera controvérsias a respeito de quem acredita ou não, né? Mas veja, o ponto nosso não é, o ponto da aula não é esse, né? De discutir se a Bíblia é ou não é a palavra de Deus, não é esse o ponto. Estou tentando mostrar como que o conhecimento está dentro dessas como o conhecimento se desdobra, né? Dentro disso. E como esse conhecimento ainda é presente, como as pessoas utilizam. A gente concordando ou não, né, com essas histórias, a gente tem que perceber que nós utilizamos ainda essas histórias ainda influenciam na nossa sociedade. Essa é a verdade, né? Se eu, Rafael, acredito nessas histórias, ou se eu, Rafael, não acredito, o fato é que essas histórias, se são verdadeiras ou não, elas ainda influenciam a nossa sociedade. Então, não adianta a gente dizer assim, o mito, né, a mitologia grega, coisa e tal, não faz sentido. Uai, mas a nossa sociedade continua usando histórias que racionalmente são bem esquisitas, né? Vamos lá. Qual é o sentido racional de Deus fazer o homem dormir e da costela dele tirar um outro ser? Racionalmente, para nossa mentalidade moderna, científica, não faz sentido, né? Mas as pessoas ainda se baseiam nessas histórias para falar sobre várias coisas, para justificar várias coisas. Esse é meu ponto da aula, tá? Esse é o meu ponto. Rafael, Oi, Evelyn, diga. na verdade, Deus, quando fez, né, Adão, ele fez aquela outra que eu esqueci o nome dela. Ih, agora escapuliu o nome dela da minha cabeça. Lilith. É, fez os dois do mesmo coisa lá, do mesmo barro. Mas só que Lilith não queria ser submissa a Adão, né? Essa é uma segunda versão. É. Mas Que Lilith Lilith não é não uma queria ser história submissa a judaica, Adão, não. não queria obedecer ele, então Deus expulsou ela e decidiu fazer a Eva pela costela do Adão para ver, né, se ela vem submissa a ele. É um resumão da história. É. Então, mas a Lilith já é uma outra história, né? A Lilith não faz parte dessa mitologia judaica. Então, isso é importante perceber também, né? Que a Lilith é de uma outra história, é de um outro mundo mítico, digamos assim, tá? Que é igual a Arca de Noé. Sabe essa Arca de Noé que teve enchente, choveu durante 40 dias e 40 noites e o Noé salvou os animais? Então, a Arca de Noé é uma das histórias sobre o dilúvio. Porque nos povos antigos tem várias histórias parecidas com a história de Noé. Entre os egípcios tem uma história também de dilúvio, que o personagem não é Noé, é outro cara. Eu até tenho um livro aqui em casa, agora eu não vou achar porque tá tudo amontoado nos livros, mas eu tenho essa historinha, que é idêntica à história de Noé. É bem parecida com a história de Noé, né? Mas que é de um outro povo. E assim, e a história de culpar a Eva pelo pecado, ou ter essa visão, né, da Eva como a primeira que desobedeceu, não é só dos judeus, não, só de Gênesis. Entre os gregos também, a culpa do mal é culpa da mulher. Vocês conhecem a história da Pandora? É mais ou menos assim. O Prometeu, que era um titã, ele roubou o fogo
lá do Olimpo e entregou para a humanidade. Tá? Os deuses gregos não gostavam dos seres humanos, né? Tinham inveja dos seres humanos. E aí o Prometeu gostava dos seres humanos. E ele foi lá no Olimpo e roubou o fogo, ou uma chama, e entregou para a humanidade. O Zeus descobriu e não gostou disso. Não gostou nem um pouco. E aí ele castigou o Prometeu acorrentando o Prometeu entre duas montanhas. Essa é a história do Prometeu acorrentado, né? Então o Prometeu ele fica preso entre duas montanhas. Durante o dia vem um pássaro e come o fígado do Prometeu. E aí à noite o fígado do Prometeu ele se recupera para no outro dia o pássaro comer de novo, né? E o castigo para os homens, para a humanidade, foi a Pandora. Pandora foi uma mulher criada, onde todos os deuses deram um presente para ela, colocaram uma qualidade nela, para ela se tornar irresistível. Então a Pandora era uma mulher irresistível. E também os deuses colocaram dentro de um vaso, dentro de uma jarra, só coisas ruins. E entregaram Pandora para a humanidade. E aí um rei se apaixonou por Pandora e recebe a seguinte mensagem: olha, você está recebendo a Pandora, você se apaixonou por ela, mas você não pode deixar Pandora abrir esse jarro. Não pode. Bom, o rei se descuida, Pandora, né? Sabe como é que é mulher, né, gente? Sabe como é mulher, curiosa, né? Não pode ouvir uma coisinha, né? Na história original é um vaso, né? Não é uma caixa. E aí, sei lá, pelas tantas, a Pandora desobedece aos deuses, desobedece ao seu marido, abre o jarro, ou a caixa, como vocês quiserem, e de dentro dessa caixa só sai coisa ruim. Sai guerra, sai morte, sai doença, sai tudo. Então, a culpa pelo mal do mundo é da Pandora, segundo os gregos, né? Então, assim, a culpa da mulher pelo mal no mundo, ela é presente em várias histórias antigas. Não é só em Gênesis, não. Tá? Em várias histórias antigas, majoritariamente, a culpa do mal é da mulher. Tá? Então, isso eu estou mostrando para vocês não acharem, porque o Gênesis, a Bíblia, não sei o quê. Não, essas histórias elas são compartilhadas entre vários povos e são contadas de diferentes maneiras entre vários povos antigos. Para nós, a gente conhece mais a Bíblia por conta do cristianismo, né, que influenciou a gente. Mas a gente podia estar contando a história de Pandora hoje em dia, tá? Poderíamos. Enfim, eu já vou encerrando a aula. Então é isso, o mito tem essa função, né, de educar, então dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. O mito tem a função explicativa de dizer a origem das coisas, de onde é que veio a flor de Narciso, de onde é que o mundo surgiu, por que é que a semana tem 7 dias, por que é que a gente casa, né? Por que é que a gente trabalha, por que é que dói o parto natural. Então, e tem a função religiosa, né? As religiões, todas elas, têm as suas histórias mitológicas, as suas histórias de origem, tá? Então não é só religiosa, a mitologia não é só da religião, mas toda religião tem a sua mitologia, porque toda religião ela procura contar a origem, de onde é que as coisas vieram, certo? A Evelyn pergunta, já ouvi falar da teoria do cálice? Já ouvi falar. Tem várias teorias, né? São muitas teorias que envolvem as mitologias aí, né? Tem algumas pessoas que, para tentar contrapor as histórias cristãs, é meio que um anticristianismo, tenta recuperar histórias de outros povos antigos, né, para tentar rebater as histórias cristãs. Mas nenhuma história dos antigos, nenhuma mitologia antiga é totalmente boa. Todas elas têm lá os seus problemas de preconceito, de culpar alguém, né? Todas elas têm. Tem uma pergunta aqui sobre a plataforma, né? Aí eu encerro. Não, a plataforma volta só
8, né? Hoje é dia 8, volta hoje. Acreditamos que volta hoje, né? Tomara que volta hoje. Tanto que não tem nada funcionando, gente. Não tem e-mail dos professores funcionando. Não tem nada do Wi-Fi funcionando. Tá tudo fora do ar. É porque eles estão mexendo lá no data center. Mudando o data center. É por isso. Tá tudo desligado. Como vai ficar as atividades? Obviamente vai ter novos prazos, né? Quanto a isso, não fiquem ansiosos não, né? Tá tudo, a gente não consegue entrar na plataforma, tá tudo fora do ar, tá? Porque tá tendo mudança do data center do IF. Então, são desde quinta-feira, quarta, quinta-feira, fazendo essa mudança, né? Vocês que são da informática entendem um pouco melhor do que eu sobre isso, ou vão entender um pouco melhor, né? Mas estão mudando o data center, todos os equipamentos dos sistemas do Wi-Fi estão saindo de um prédio indo para o outro. Então tá tudo desligado, eles estão montando tudo e configurando tudo, tá? Então, por isso está tudo fora do ar. Tudo do Wi-Fi está fora do ar. Nada funciona, tá? Nós aqui estamos funcionando porque nós não estamos no sistema do Wi-Fi, nós estamos no sistema do Google. Por isso que ele está funcionando aqui. Cauã, era para voltar dia 5, já é dia 8. Não, eles mandaram um recado pra gente dizendo que tudo volta dia 8. Final do dia. Volta hoje, no final do dia. Então, acho que, né? Não fiquem ansiosos clicando lá. Entra amanhã. Né? Entra amanhã, porque amanhã, pelo menos a previsão é para amanhã tá funcionando. Ah, não pense em hora não, Cauã. Não pense em hora não. Tipo, relaxa. Não tá funcionando, entra amanhã. Aproveita para descansar hoje, jogar videogame, né? Passear na rua com máscara. Entra amanhã. Amanhã é mais certeza que vai funcionar, tá bom? Porque nem a gente conseguiu colocar nada na plataforma, tá, gente? Não tá funcionando pra gente também. Então, se voltar a funcionar hoje, não vai ter nada novo. O que vai ter hoje é o que já tava lá. Então, se você já fez o que tava, você já fez, tá? E os fóruns, vou passar quando voltar, Emanuel, tá? Eu tenho que colocar o conteúdo. Eu não consegui colocar nada, então não tem fórum, não tem nada, porque tá tudo fora do ar, tá bom? Então não tem nada ainda. Mas quando voltar, aí eu vou começar a atualizar tudo. Tá bem? É isso aí, Cauã. O LoL vai render. Vai render. Eu vou ver se eu consigo avançar um pouquinho mais no Dark Souls 2. E tentar subir um pouco mais de nível no Fortnite. Faz um tempão que eu não jogo Fortnite. Estou dedicado ao Dark Souls 2. Quem sabe já jogou Dark Souls sabe que é uma, né? Enfim, é uma epopeia terminar. Bom, falei demais. É isso, gente. Qualquer coisa me escrevam. Por favor. Eu não sou ateu, nem sou anticristão, tá bom? Só ensinei o que é mito para vocês, tá? É uma visão científica, filosófica do que é mitologia, tá bom? No mais é isso, fiquem bem, se cuidem e até o próximo encontro.